Oi pessoal, boa noite. Nós estamos gravando um vídeo aqui sobre VOR a pedido do Abner, nosso colaborador lá da página Manutenção de Aeronaves. Vamos falar sobre VOR, vou utilizar para tanto aqui o VOR1. Nós estamos aqui num Cessna, no simulador de voo X-Plane para nos dar o suporte aí, para a gente entender como é que o VOR funciona. Tá? Muita gente acha o VOR difícil de trabalhar, acha complicado. Na verdade, o VOR não tem nada de complicado. O VOR ele é muito mais fácil de trabalhar, de voar instrumento do que o NDB, muito mais seguro, inclusive. Tá? O VOR ele vai trabalhar com algumas coisinhas chamadas radiais. Tá? Então você vai trabalhar sempre em cima de uma radial. O que é uma radial? Radial é alguma coisa que sai do VOR. Então o VOR, ele é, o pessoal gosta muito de comparar ele com o Sol. Ele tem vários raios, né? E esses raios, essas radiais, saem dele uma a cada grau, ou seja, 360 radiais, 360 graus no VOR. Tá? Nós estamos pousados aqui em João Monteiro, sintonizado, frequência do VOR Vitória. Tá? Só para a gente entender como é que funciona. O VOR ele tem a barra, né? No caso, se você estiver usando DLS, ela vai chamar de localizer, né? Você tem o localizador. Aqui você tem o OBS que você vai ajustar aqui, então você pode rodar isso aqui à vontade, tá? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço quando a gente vai trabalhar VOR é o seguinte: o que o VOR está marcando para você, né? Outra coisa importante aqui é o to e o from, que tem muito professor, muita gente que fala que o to e o from está marcando se você está indo para o VOR ou se você está voltando. Não é isso, tá? Vou esclarecer isso melhor para vocês depois. Vamos lá. Então tô parado, tô aqui no chão, pousado, não vou voar nesse vídeo, só quero que vocês vejam como funciona o instrumento. Ah, primeira coisa, o que o VOR marca? O VOR marca aquela... na verdade ele marca o que eu quiser que ele marque, né? Então aqui, se eu rodar aqui o VOR, vocês estão vendo que a barra estava centralizada, né? Então tem uma barra centralizada. Se eu rodar, eu descentralizo essa barra para um lado ou para o outro, né? Então, primeira coisa que o VR vai funcionar é a partir do input que você dá para ele. Ele é como se fosse um computador. Você dá um input e espera uma resposta. O input você dá nele onde? No OBS. Tá girando o OBS. Então, se vocês repararem aqui, ele está me dando to e aqui alguma coisa como 0,040 quase aqui no OBS, na parte de cima. Tá? Vou chegar em radial depois. Vou falar primeiro isso aqui. 040 aqui não é a nossa radial, tá? Bom, estamos sintonizados o VR de Vitória 115.5. Isso quer dizer o seguinte: se eu girar aqui, de modo que o 040 fique na parte de baixo do meu OBS, eu vou conseguir centralizar a barra da mesma forma, tá? Barra centralizada. E o to virou para front. Reparem que eu não virei a minha aeronave, eu não rodei ela no chão, ela continua parada da mesma forma que ela estava antes. Eu só girei meu OBS aqui. Tá? O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele o seguinte: olha, baseado nessa marcação aqui 040, o que você pode me dizer em relação ao VOR Vitória? Então ele está falando aqui, o to, tá? O to e o from, deixa eu começar a explicar daqui que talvez fique mais claro. O to e o from, eles funcionam da seguinte forma: se a tua barra está centralizada e você está em to, ele está falando para você o seguinte: para o to, você ir para o VOR Vitória 115.5, que está sintonizado aqui, você vai tomar a proa 040. Então, se eu estou nessa condição, pro não, desculpa, o rumo 040. Então, se eu estou nessa condição aqui e tomar o rumo 040, eu vou sair lá no VOR Vitória, tá? Nessa condição. Se eu girar para a condição anterior e botar o 040 na parte inferior do meu OBS, eu vou
centralizar essa barra dessa forma aqui, tá? Aqui ele está falando para mim o seguinte: se você quer se afastar, que é o from, tá? Se você quer se afastar do VOR Vitória, você vai tomar a proa 215, 220, tá? Que é recíproca aqui da que a gente tomaria anteriormente, tá? Então essa é a forma que você vai trabalhar com o VOR, tá? Sempre com a barra centralizada e tal. Beleza. Cássio, como é que a gente faz para ler a radial? Porque é a primeira pergunta, né? Às vezes está voando lá, o controlador confirma a radial que cruza. Radial que cruza, primeira coisa, para eu saber minha radial, a minha barra do VOR tem que estar centrada. Obrigatoriamente, eu não consigo ler radial sem a barra centrada, tá? Então, minha barra centrada, eu vou ler. Primeiro observar o seguinte: se o meu triângulo de indicação, de condição aqui, está no to ou está no from. Se meu triângulo de indicação estiver no to, eu vou ler embaixo. Se estiver no from, eu vou ler em cima. Tá? Por quê? Porque a radial é tudo que sai do VOR. Se o meu VOR está na minha frente, como é o caso aqui, né? Eu tô com proa 040, com o OBS setado no 040, ele está me dando to. Então isso quer dizer, juntando essas duas informações aqui, ó, essa com essa, quer dizer que o VOR está na minha frente, tá? Então nesse caso aqui, a gente sabe que o meu VOR está na frente, a radial que está saindo dele está passando por mim, é a que está na parte inferior do OBS, tá? Simples. Uma regrinha básica que a gente faz sempre é que radial se lê na bunda do triângulo, tá? Então você vai ler a radial na bunda do triângulo. Se eu tô, por mais que eu esteja virado para lá, qual é a radial que eu tô agora? 200, vamos assumir aqui 215, tá? Radial 215, beleza. Ah, Cássio, mas e se eu virar, jogar o 040 lá para baixo? Não tem problema. Olha o que vai acontecer. Eu vou jogar o 040 lá para baixo. Eu vou continuar lendo a minha radial na bunda do triângulo. Só que o triângulo mudou de to para from, então a bunda dele está para cima. Nós vamos ler a radial aqui, ó, 215, tá? Que é a mesma radial que a gente tinha lido aqui embaixo. Tá? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que o meu VOR está na minha frente, tá? Se eu continuar, se eu decolar e ficar voando nessa proa aqui, eu vou chegar no VOR, mesmo estando em from. Por quê? Porque ele está em from, mas ele está recíproca. Então ele está falando o seguinte: se você quer se afastar do VOR Vitória nessa radial que você está agora, você tem que tomar proa 215. Olha, se para eu me afastar do VOR Vitória eu tenho que tomar proa 215, para eu me aproximar eu tenho que tomar proa recíproca, né? Que seria 25, desculpa, 35, 40. Não é a proa que eu tô agora? 30, 40, 40 e pouco? Então, se eu decolar, for voando, eu vou chegar no VOR Vitória, tá? Bom, procedimentos com VOR você vai sempre trabalhar ele, o VOR com VOR centrado, em raríssimas exceções, que eu não vou entrar em detalhes agora, que é quando você vai fazer um arco DME, tá? Ele é muito mais simples de trabalhar do que o NDB, porque você trabalha sempre com radial, né? O NDB você trabalha com QDMic, QDR, tem regras de mudanças diferentes para aproximação maior que 90, menor que 90, para QDMic, para QDR. O VOR você trabalha só com radial. Você ainda também tem regras diferentes de mudança de radial, mas você não trabalha com outra coisa, né? Então você, aqui no nosso caso, nós estamos na radial aqui 215, tá? Cássio, e se minha aeronave virar? Se ela for virando por aí? Eu não tenho o comando de girar a aeronave aqui, mas deixa eu ver se eu abro no mapa aqui, que eu já explico para vocês. Tá, eu consigo mudar aqui o meu heading. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o heading. Heading. Vocês estão vendo heading por aí?
definir tempo, não, salvar a situação, carregar a aeronave, carregar aeroporto. Aqui, heading. Tá, então eu tô no 046. Vamos supor que eu esteja no 106. Tá? Tô no mesmo lugar, não mudei minha aeronave de lugar, tá? Tô no mesmo lugar. Então joguei lá pro 106. Tá, vocês estão vendo aqui, minha aeronave está no mesmo lugar, só que em vez de estar com proa 045, ela está com proa 106. O que aconteceu? Olha o OBS aqui. Ele vai permanecer da mesma forma. Por quê? Porque o OBS, diferente do NDB, tá? O nosso instrumento de VOR aqui, diferente do NDB, ele não vai depender para qual lado eu estou olhando. Tá? Ele vai depender o seguinte: eu quero que você me informe em relação ao 040, em relação ao 220, né? Eu não quero que você me informe em relação à minha proa, que é o que o NDB faz, tá? Espero que tenha ficado claro um pouquinho de VOR. Algumas coisas, lógico, a gente não consegue cobrir, porque senão o vídeo fica muito extenso, a gente precisa alternar, fazer desenho na mão e tal. Mas isso é o básico de VOR. Você precisa entender que ele não marca em relação à proa da tua aeronave, que ele marca radiais e que você marca principalmente o que você quiser, tá? Você girando ele aqui, você marca o que você quiser. Qual que é o perigo disso aí? Se você der o input errado para ele, ele vai te dar o output errado também, tá? Então, se você prestar atenção no que você está fazendo, você não vai ter problema com o VOR. Se você der um input errado para ele, botar o valor errado no OBS aqui, você vai ter o output errado. Aí não é problema do instrumento, aí é problema daquela pecinha entre o mancha e a poltrona, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida eu vou responder, pode deixar aí embaixo a pergunta que a gente responde. Obrigado.